Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando do segundo mandamento das leis que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Então prepara o teu coração, não permita que nada venha atrapalhar, que você tenha paz nesse momento, tranquilidade e uma mente que esteja voltada para observar aquilo que Deus quer nos falar nesse momento. Meu objetivo aqui não é atacar ninguém, seu credo, sua religião, mas esclarecer alguns pontos que talvez você tenha dificuldade de entender. Então, da melhor forma possível, Deus me deu essa direção e eu quero estar aqui transmitindo essa mensagem ao teu coração, ao meu coração, aonde Deus falou muito comigo. E eu espero que Deus fale grandemente com você. Como disse no primeiro mandamento, um desafio muito grande, mas muito glorioso, e que deve ser feito com muito temor e cuidado, pois os objetivos aqui sempre é estar buscando a direção de Deus, para uma melhor resposta, e não minha, e nem de homens, mas de Deus. Eu sei que é um assunto muito comentado, é um assunto que às vezes causa revolta para quem ouve, e muitas vezes pessoas comentam sem direção nenhuma de Deus, sem sabedoria, sem conhecimento nenhum, abrem a boca e acabam falando muitas besteiras desnecessárias. E aí acabam gerando conflitos. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Ponto. Até aí. O segundo mandamento, ele está totalmente ligado ao primeiro mandamento. Ele está preso, aonde diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, e se você tem alguma, manda aí para nós nos comentários, e nós vamos estudar juntos. Aliás, a dúvida gera desconfiança, e a dúvida atrapalha a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Então, deixa aí também o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal também. A primeira pergunta: por que Deus deu essa ordem, essa determinação e não abre mão? Essa ordem não era algo novo para os homens. Não, pasmem vocês. Isso vinha desde o jardim do Éden. Existe um ditado que diz que a educação ela vem do berço. E eu acredito muito, eu acho que é a pura verdade esse ditado. O temor e o amor de Deus vem lá de trás, desde a criação. Nenhum pai em sã consciência hoje ensina seu filho a ser um usuário de drogas, partir para a criminalidade, a ser desonesto. Você concorda? Nenhum pai faz isso. Filho, você vai ser um bandido, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, acredito que não. Então, por que existe usuários de drogas? Por que existe bandidos? Por que existe tantas desonestidades e violência no mundo? Será que os erros estavam nos pais ou nos filhos? Geralmente, os verdadeiros pais ensinam seus filhos a seguirem bons caminhos. Isso independente aonde ele nasce,
o país, a nação, o território, mesmo que se for num lugar humilde, seus pais sempre vão ensinar os filhos a ter bons costumes. Infelizmente, os filhos, a maioria, não seguem os conselhos de seus pais. E ao longo da história também não foi diferente. Os filhos não seguiram os conselhos de seus pais, Adão e Eva. Quiseram seguir seus próprios pensamentos e desejos. A idolatria surgiu da inimizade natural do homem contra Deus. Criaram deuses para si. Não querem ser submissos a um Deus santo, puro, reto e que sempre diz a verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao versículo 25, nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, ninguém tem argumento nenhum para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-se-lhes o coração insensato. Pensando que eram sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptos, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Ou seja, o que Paulo está querendo nos dizer aqui é que os homens inventaram para si seres como imagem de homens, imagem de animais, e começaram a adorar ao invés de adorar a Deus. E Deus então diz: se vocês querem assim, tudo bem. Só que o problema é de vocês. Vocês querem me trocar, não tem problema nenhum. Mas as consequências vocês vão colher. E termina assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia diz que Deus não troca sua glória por nada neste mundo, e muito menos ser trocado por outras coisas criadas pelo próprio homem. O primeiro mandamento nos ensina a quem devemos adorar, o único Deus, enquanto o segundo nos ensina como Deus deve ser adorado, insubstituível. Por não quererem seguir os padrões de Deus, sua moralidade e santidade, os homens desejaram remover Deus do centro. E como não conseguiram viver sem adorar algo, tiveram a grande iluminação, o grande gênio, e inventaram ídolos para substituir o verdadeiro Deus. Essa foi a origem da idolatria, e ela afasta o homem de Deus. O povo de Israel tinha sido libertado dos egípcios, e tanto os egípcios quanto as demais nações naquela época, eles eram
entregues à idolatria. Tinham deuses para tudo: o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da bebida, o Deus da terra, o Deus da água e aí vai. E Deus queria que a nação de Israel fosse um exemplo para o mundo todo. Um único Deus, o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, o Deus que sara, o Deus que protege, o Deus que é zeloso para com aqueles que o buscam, como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não era um Deus exclusivo de Israel, mas a todos os quanto o ama e o deseja. Israel somente foi usado por Deus para que as demais nações pudessem ver a diferença entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Seus ídolos não podiam fazer nada para eles, mas o verdadeiro Deus sim, como fez para Israel e faz até hoje. Enquanto os falsos deuses exigiam sacrifícios absurdos, o apóstolo João, capítulo 4, versículo 23, nos diz como esse Deus deseja que façamos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A única coisa que Deus anseia de um coração de um verdadeiro adorador é a simplicidade, é a humildade e que verdadeiramente se entrega em buscar a verdade que está na Bíblia. Infelizmente, esse mesmo povo que Deus os libertou, lhes deu a ordem e lhes deu os mandamentos, também caíram na idolatria. Sofreram as suas consequências e pagaram muito caro. Israel se desviou da presença de Deus. E infelizmente, até hoje, existem muitos judeus que não creem, que não acreditam em Jesus Cristo, na sua vinda, e esperam o Messias ainda, um outro Messias. Mas nós cremos que o verdadeiro Messias já chegou e está quase para voltar. Então prepara o teu coração. Não deixe que nada venha enganar você e afastar você de Deus. Mas hoje eu quero lhe dar uma boa notícia. Deus está nos dando este grande ensinamento de buscar e adorar esse Deus tão lindo e maravilhoso, que quer ter comunhão, que quer ter intimidade de novo com seus filhos. Então, abramos o coração e falamos a Ele. Seja o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Eu concluo esta mensagem. Nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas e horas, mas ainda faltam 8 mandamentos, e eu não quero estar aqui atropelando nenhum deles. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo aqui nos ensina mais uma vez, dizendo que porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não existe outro livro, não existe outro caminho, não existe outra verdade fora da Bíblia. Se você entregar a sua vida a Deus e fazer dele o seu Deus e Senhor, certamente você estará no melhor lugar desta terra e experimentará aqui um pouco daquilo que será
no céu. Eu faço um apelo a você. Creia em Jesus Cristo. Confesse com a tua boca que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o seu Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Espere, já já estaremos desfrutando e estudando o terceiro mandamento. Prepara o teu coração.